Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Backstage dos Negócios. Hoje falando de uma profissão muito importante que vem se destacando cada vez mais na atualidade e todo mundo, uma hora, precisa de alguém da arquitetura. Polly, muito bem-vinda ao nosso espaço, ao nosso bate-papo de negócios. A gente quer conhecer mais sobre o seu mundo, mais sobre você também, então sinta-se em casa. Prazer enorme estar aqui, ainda mais falando de algo que é a minha vida, né? A arquitetura é uma paixão, e eu falo que não fui eu que descobri, foi a arquitetura que me descobriu, assim. Eu sou realmente muito dedicada e estou sempre focada em aprender, em buscar sempre o melhor, porque quando a gente fala de seres humanos, vidas humanas, né? A gente tem uma responsabilidade enorme com relação a isso, principalmente na fase do mundo que a gente se encontra hoje, né? Que a gente está passando por um bombardeamento de informações e mesmo às vezes em casa com pessoas, o ser humano ainda se sente só. Então eu acredito que a arquitetura ela tem um papel fundamental na vida da pessoa, né? Que é resgatar a essência, a identidade, transmitir segurança. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Excelente, tem tantas nuances que a gente pode trazer aqui, né, de como a Tem. arquitetura se encaixa. Eu queria pedir licença para te apresentar. A Poliana é formada em arquitetura e urbanismo, pós-graduada em design de interiores e tem um MBA em inteligência artificial. Que interessante, eu quero conectar tudo isso até para que a gente possa entender como fortaleceu a sua imagem e a sua profissão ao longo dos anos. Mas para começar, gravando aqui dos estúdios Meon, o mais completo veículo de comunicação do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte, eu quero entender quem é a Poliana pessoa física. Gente, eu sou carioca, né? Nascida no Rio de Janeiro, só que muito pequena vim para essa cidade maravilhosa, né? Eu falo, a gente só valoriza São José quando sai, porque eu acho aqui incrível realmente, né? Toda a questão urbana e paisagística. Então, foi aqui que eu me formei, aqui que eu construí minha família, que conheci meu marido, tô com ele há 25 anos já, tenho 3 filhos maravilhosos que eu brinco que são meus melhores projetos. E São José me permitiu ser quem eu sou hoje, né? Então é uma cidade incrível para se viver. E hoje eu fico entre São José e Rio de Janeiro, porque há 6 meses eu também me mudei para o Rio. Então hoje eu resido no Rio, mas com um pezinho em São José. Que legal! Então eu me organizo, né? Semanalmente para estar em São José, acompanhar a obra que eu tenho aqui e Uhum. também para novas frentes que estão se iniciando lá. Excelente. Então, São José ficou mais voltado ao trabalho, é isso? Isso. Legal. E você comentou que a arquitetura te encontrou. Como foi esse encontro? Eu tenho TDAH, então eu tenho uma inquietude, né? Eu sou muito agitada e eu adoro aprender, sou muito curiosa. Uhum. E quando eu descobri a arquitetura foi onde eu achei o meu ponto de equilíbrio. Porque quando eu estou criando, eu consigo, né? Me estabilizar, eu realmente faço o que eu amo, faço por amor, né? Então, tô nessa profissão já há 20 anos. Você é a primeira empresária que comenta essa especificidade, eu posso usar essa palavra, de ter o TDAH. A gente pode falar um pouquinho sobre isso Vou amar. em relação a como isso não é um problema? Não. Para justamente até uma impulsão para o empresário? Gente, o TDAH é uma potência. É uma potência, assim. Hoje eu falo, gente, que bom que eu tenho. Porque, assim, não romantizando, né, Uhum. essa questão, porque tem todo o preço que a gente paga por trás, né? Mas falando do lado positivo, eu sou uma pessoa muito positiva, muito otimista e muito resiliente. Então, o TDAH, ele te dá uma vontade de crescer, uma hiperatividade. Então, eu sou multi, assim. Então, eu estou estudando arquitetura, apaixonada por design, eu faço paisagismo, eu estudo, estou sempre querendo aprender. Uhum. Sou muito workaholic, né? Então, se deixar, eu vou porque eu adoro criar. Então, quando o TDAH descobre a paixão da vida dele, ele vai ser o melhor. Se ele descobrir a paixão, ninguém segura, gente. Aí a gente dá o sangue mesmo, né? E eu gosto muito dessa energia, né? Porque isso me permite Uhum. também ter outras áreas, né? Então, eu sou casada, eu tenho que dar atenção para o meu marido, né? Eu tenho 3 filhos, 2 com TDAH também.
Uhum. Então eu sempre brinco com eles, eu falo, filho, você tem assim uma mente que é igual um carro de Fórmula 1. Depois que você aprender a pilotar, vai ser lindo. E eu só descobri com 37 anos de idade. Caramba. Eu sabia que existia algo diferente em mim. Sempre soube que eu era diferente, né? E sofri bullying na infância. Eu tive um professor que falou que eu jamais faria faculdade, porque eu tinha dificuldade em focar. Uhum. Então, uma aula de matemática para mim, gente. Então, mas ao mesmo tempo, acho que como eu era muito positiva, eu não me abalei. E eu tinha uma mãe que acreditava em mim. Ela falou: filha, você pode ser o que você quiser na vida. Me ensinou a ter fé. E foi aí que eu me agarrei, né? Então, TDAH, e eu não sabia que era TDAH. E aí eu descobri com 37 anos tratando os meus filhos. Porque como eu sou de muito estudar, eu percebi o comportamento deles, comecei a investigar. Falei, pronto, eles têm TDAH, provavelmente é o que eu tenho. Entendi. Encontrei uma clínica maravilhosa, especializada em TDAH, fiz todos os testes e realmente tenho TDAH. Então, hoje, para controlar um pouco essa impulsividade, né? Porque é uma energia que eu falo que às vezes a gente é Mulher Maravilha. Então, eu tomo hoje uma medicação que me ajuda a focar um pouco mais, né? E não ser tão intensa em tudo que eu faço. Entendi. Bacana. Obrigada por compartilhar isso com a Imagina, gente. Acho querida. que também a gente usa o nosso espaço aqui para informar e a informação é muito importante, porque acho que às vezes as pessoas julgam, pré-julgam e categorizam de um jeito e às vezes elas nem sabem. Então, muito obrigada por compartilhar isso com a Imagina, gente. prazer. E agora eu peço permissão para entrar nos bastidores do seu negócio. Conta pra gente como que funciona a Aula Arquitetura hoje. Eu sempre tive uma vontade genuína, desde muito cedo, em ter um time, né? Eu sempre quis ser um time. Eu percebia a necessidade que o cliente tem por ter uma equipe completa, por resolver tudo que ele precisa num lugar só. Porque o nosso cliente, ele é leigo, né, gente? Então, assim, muitas vezes a gente lida com a primeira casa da pessoa. A maioria nunca teve uma experiência com arquitetura, nem com arquitetos. Eles são extremamente leigos. E aí é muito complicado. Lida com arquiteto, lida com engenheiro, lida com aprovação, né? Então foi aí que eu percebi um nicho de mercado interessante. E foi aí que eu, então, criei a arquitetura, que significa tudo. Hoje eu tenho um time bastante completo, né? Eu sou a CEO do escritório, né? Então a marca é toda dirigida por mim, eu sou a criação, eu não delego criação, porque eu sou artista plástica, eu pinto quadro desde os 15 anos. Legal. Questão do TDAH. Desde os 15 anos, minha mãe já vendia meus quadros. Olha. E a arte, ela tem uma influência enorme na minha vida, no meu trabalho. Eu sempre trago arte para a vida das pessoas, porque eu acho que a casa, ela tem que comunicar algo, né? E tem que criar conexão com quem está ali. E é o melhor caminho, né? É a arte. Então, eu sou a arquiteta fundadora e a criação eu não delego para ninguém. Mas, além de mim, tem uma outra arquiteta. Ela é responsável por cuidar da parte executiva. Então, todos os projetos executivos pelo escritório passam a mão de uma arquiteta. Entendi. Tem um engenheiro também, que é responsável pelos projetos complementares, que é o estrutural, hidráulico, elétrico, e é o responsável técnico das nossas obras. Entendi. Tem também um outro engenheiro, que é o Fabiano, que ele cuida da parte burocrática do escritório. Aprovações de prefeitura. Que já foi por algum tempo meu calcanhar de Aquiles. Né? Então, porque eu falo, gente, é muito diferente quem é da criação, né? Lidar com essa parte burocrática. Então, eu falei, o engenheiro é a pessoa perfeita. E aí tem também um estagiário querido, que ele faz parte hoje de toda a comunicação, ele nos auxilia. Inclusive, a caixa que eu vou apresentar daqui a pouco foi ele que montou. Ah, que legal! E eu faço questão que ele participe das entrevistas com o cliente, que ele entre na vida da obra, né? Então, ele tem uma participação muito ativa em todo o processo. Uma formação completa até para ele como profissional. Eu Excelente. invisto em cursos. Então, eu falo, olha, a faculdade, ela não consegue, né, nos preparar para o mercado. Então, é muito importante que a pessoa vá estudar. Então, eu sempre, todos os estagiários que passaram na minha vida, na vida do UOL, eles saíram com algo a mais. Sempre. Excelente. No quesito gestão, você comentou, na verdade eu apresentei aqui, que você tem um MBA em Inteligência Artificial. Falando do ponto de vista da gestão de um escritório de arquitetura, como que você integra essa sua formação às questões
práticas do dia a dia. Sim, perfeito. Eu iniciei minha carreira fazendo um curso de gestão de escritórios, Uhum. né? Porque realmente a faculdade ela te dá uma base teórica, ela não te dá uma base prática. Então é muito importante fazer curso de gestão, gente, principalmente em início de carreira. Faça um curso. E aí, com esse curso, já me deu uma boa base para eu entender como um escritório funcionava. Porque quando a gente faz arquitetura, a gente imagina que é só fazer o projeto. Gente, não é. O projeto é um pilar, é o mais importante, mas ele não funciona sozinho. Então, gerir o seu escritório, administrar, fazer com que todas as pecinhas se encaixem, né? Principalmente a parte de compatibilização. Então, hoje a inteligência artificial, ela tem me auxiliado muito. Antigamente eu usava o Trello, né, que é uma boa ferramenta. Uhum. Toda a equipe tem ali acesso, então a gente está sempre com os clientes mapeados no radar, né, para não deixar nenhum pratinho cair. E aí a inteligência artificial agora ela entrou para somar. Então eu consigo hoje otimizar tempo, né? Eu consigo mapear os meus clientes, eu consigo ter uma visão geral mais amplificada de tudo que está acontecendo no escritório, Uhum. Excelente. né? É uma plataforma específica para arquitetura ou é Você pode criar construído? uma IA. Ah, que Você cria a legal. sua IA. Entendi. Existem as disponíveis no mercado. Eu iniciei utilizando o chat GPT. Uhum. Depois eu descobri com o MBA que tinha um mundo. Gente, um mundo. Então, assim, a gente está ainda engatinhando, né? E a Uhum. gente nunca vai estar 100% informada, porque é um mercado que o próprio mercado está se transformando o tempo inteiro. E eu acho que em qualquer profissão, mas principalmente na arquitetura, a gente tem que entender IA, tem que usar. Porque, assim, a gente trabalha com encantamento, né? A gente vende algo muito imaginário, né? E o cliente muitas vezes não tem, né, a facilidade de ver um projeto como a gente vê. Uhum. Então, quanto mais real, mais realista você deixar esse projeto, esse processo, vai passar mais segurança para o seu cliente e vai encantar mais, né? Excelente. Então a IA ela entra também na questão de apresentação para o cliente, Sim, mas também no bastidor de que até o entra. projeto chegue ao cliente. É, É uma estruturação, uma reestruturação completa. Isso acredito que tenha trazido até certa eficiência no quesito, como você bem comentou, tempo, e ajuda também toda a equipe na modulação própria do próprio escritório. exato. Gestão de pessoas para você é um ponto assim de dificuldade ou não? Você conseguiu construir bem o seu time? Eu consegui construir bem o meu time, porque assim, eu sou muito aberta, sou flexível, né? E eu acredito muito numa equipe multidisciplinar, Uhum. porque eu acho que um agrega ao trabalho do outro, né? Cada um tem uma expertise, cada um tem uma habilidade. Uhum. E eu adoro essa questão multidisciplinar. Eu acho que otimiza tempo, otimiza custos, né? Principalmente falando sobre projeto que é algo tão complexo. Então, eu já passei por situações, né, onde chegava o projeto de arquitetura na obra, chegava o de engenharia e eles não se conversavam, Uhum. né? E aí eu brinco, você reforma uma casa nova. Então hoje eu consigo, né, ter a gestão, ter o controle sobre isso, tendo um time por trás, compatibilizando todos esses projetos. Excelente. Mais profundo no bastidor, quando um cliente chega até você, como que é feito esse atendimento inicial de entender e de estruturar uma ideia que muitas vezes chega completamente crua do seu ponto de vista profissional? Digo por mim, por exemplo, se eu chegar hoje, pô, olha, eu quero construir a minha casa. Como que é feito esse atendimento? Então, de forma muito humana. Então, eu acho muito importante, eu acredito ainda, né, no presencial, apesar que o 100% online é possível, depois vou te trazer um case, mas normalmente essa entrevista é marcada, onde eu Uhum. vou estar atenta, tem que existir uma escuta ativa, né? Os detalhes são muito importantes. Inclusive, eu conversei muito com uma psicóloga, eu fiz um coaching de liderança, e ali eu pude entender os perfis, né, dos seres humanos e ali captar alguns detalhes sutis. Então, não tem como não mergulhar na sua história, Uhum. não entender como foi sua infância, seus traumas, seus sonhos, seus medos, né? Se você gosta de praia. Então, assim, são detalhezinhos
que ali eu vou conhecer quem é a Nathalie, entendeu? E Entendi. aí eu vou conseguir extrair de você informações preciosas para que eu possa fazer um projeto que te represente, que você se sinta bem. Entendi. Agora faz todo sentido a sua decisão de que o projeto é só com você. É isso. Porque você traz toda uma formação e uma especialização contínua, até de busca de conhecimento e melhoria. Olha, explica pra gente como que é feita esse casamento entre a parte técnica da arquitetura e a parte até digo emocional do cliente para que saia um projeto único para cada cliente que te procure. Gente, assim, o ideal seria que eu fosse te auxiliar na escolha do terreno. Esse seria o mundo ideal. Porque às vezes o cliente tem sonho de ter o quarto voltado para a piscina, ou quer uma varanda na frente da casa. E muitas vezes o sol não te permite. Então, assim, tecnicamente, eu não inicio um projeto sem visitar o lote, sem olhar o entorno. Tem vizinho, não tem? Qual é o melhor ângulo? Às vezes, gente, tão simples, tem uma árvore plantada ali. Então, ele não quer esse time de passar por um processo da retirada da árvore, né? Então, eu tenho que analisar tudo isso em loco, para daí entender onde está o norte, onde esse sol nasce, onde ele se põe, onde vai ser a minha fachada técnica, que eu chamo fachada de serviço, né? Que é a área menos atrativa do lote, onde eu vou posicionar área de serviço, garagem e tudo mais. E eu brinco que o churrasqueiro não pode assar junto com a carne. Então, colocar a churrasqueira onde eu tenho o sol da tarde, não. E muitas vezes, principalmente os homens, né, quando são engenheiros, entendem um pouquinho, às vezes eles querem, não, eu pensei no quarto aqui, tal, tal. Aí eu falo, você me permite te trazer uma solução? Quando ele fala assim, aí normalmente eu trago e ele aceita. Por quê? Porque tem um embasamento técnico. É isso que eu falo para o meu time, principalmente para estagiários, né? Eu falo, gente, quando você está embasado tecnicamente, não tem muito o que discutir. Né? Aí a gente vai falar depois de estética, mas tecnicamente, se você tem bom embasamento, fez um bom estudo, principalmente otimizando custo e tempo, porque a gente também tem que respeitar o terreno natural. Né? A gente eu não gosto de adaptar o terreno à casa, eu gosto de adaptar a casa ao terreno. Né? Então, quando eu faço uma entrevista, eu entendo a sua expectativa financeira, então eu sei até onde nós podemos ir. E eu vou te trazer soluções para que a gente realmente concretize. Porque, para mim, é muito gratificante ver esse projeto tomando forma, ver você chegando e conseguindo mobiliar e decorar a sua casa. Então, não adianta eu fazer um projeto lindo, mas que você não consiga executar. Então, tudo isso começa na base, gente, na entrevista. Na entrevista, eu tenho que entender a sua expectativa financeira. Entendi. E aí me ajuda a montar tudo isso. E é um desafio também estruturar todos os sonhos de alguém que não entende da arquitetura, né? E chega em você com uma esperança, um norte de transformar toda a expectativa emocional em uma casa. Acontece muito, e a gente escuta por aqui também, justamente isso que você falou do planejamento de obra. Então, geralmente a pessoa tem um orçamento preso, né? Fixo, e a obra a gente sabe que é uma coisa que vai evoluindo com o tempo e ela traz certas novidades e especificidades, né, que acontecem ao longo do tempo. O seu escritório traz esse planejamento também? Então, a pessoa que te procura, ela consegue saber quanto ela vai gastar na construção da base, na decoração, na parte final de acabamento? Como que é feito isso? Sim, o fato da gente ter um time, né, uma equipe multidisciplinar, o fato de eu também trazer o design para a arquitetura, então isso me permite ter um projeto completo e eu fazer um planejamento financeiro. Então a gente consegue disparar esse projeto para os nossos fornecedores e eu consigo trabalhar com custos reais. Então eu normalmente não trabalho baseado em metro quadrado, até porque eu dependo muito do estilo, né, que a gente vai seguir, isso varia demais. E aí com esse planejamento financeiro a gente já vai ter segurança. Por exemplo, se eu estou investindo demais em um piso, eu consigo equilibrar. Mas eu sempre falo que o poder da escolha é do cliente. Eu sou uma ferramenta que eu vou te ajudar a construir o seu sonho. E eu vou te indicar os caminhos. Então, eu procuro ser muito parceira e flexível. Porque eu falo assim, a gente tem o plano A, a gente mira no plano A. Eu não subestimo nenhum cliente. O poder da escolha é do cliente. E eu preciso mostrar o potencial que o sonho dele tem.
Mas aí não encaixou na expectativa financeira, a gente vai para o plano B, vai para o plano C. O importante é ter o projeto, ser fiel ao projeto, ao nosso norte. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo prático de material. Eu especifiquei aqui uma placa cimentícia que remete ao concreto. Gente, está fora da expectativa financeira. Mas se for para um porcelanato? E se for para um papel de parede? Eu não estou deixando de usar aquela textura, aquela característica. Eu estou mantendo o conceito do meu projeto, estou sendo fiel ao meu projeto. Então, o projeto serve como um norte. A gente mira no plano A sempre, mas a gente adequa à realidade dos nossos clientes. Eu sou super parceira, assim, eu falo sempre que eu vou até pendurar o último quadrinho. Então, e isso é legítimo, né? A gente começa num processo, a gente tem vários desafios, né? Que é a própria obra, eu dependo muito de um bom time de obra, né? Que saiba fazer uma boa leitura de projeto, porque a gente vai ter todo esse plano mapeado. Quando chega na fase do acabamento, que aí vai entrar as escolhas, eu vou à loja com os clientes, a gente escolhe juntos, ou o cliente às vezes tem uma agenda muito complexa, então eu vou antes, a gente escolhe o plano A, o plano B, o plano C, então eu deixo sempre um leque de opções. Não é engessado o projeto. Eu tenho que te ajudar a tirar ele do papel, né, de fato. Então, a gente tem todo esse trabalho de campo aí para a gente conseguir extrair ali e garantir que o projeto seja seguido. Entendi. Porque se eu deixar solto, a chance desse projeto não ser concebido é muito grande. Porque, às vezes, as pessoas influenciam na escolha do cliente, sem entender o propósito daquilo. Tudo que está num projeto, gente, tem um propósito, tem um porquê, foi estudado, foi analisado. Mas, infelizmente, nem todos respeitam, né, essa autoria. Então, acho muito importante ter esse acompanhamento que você também garante que seu projeto seja executado de fato. Poli, basicamente, você trabalha com o sonho das pessoas e o seu maior desafio é transformar esse sonho inicial que chega até você em um projeto concreto. Temos aqui algo para mostrar para o pessoal de casa. Conta para nós, o que é essa caixa? Querida, no decorrer do processo, eu entendi que a gente lida com algo imaginário. Então, depois que eu chego com uma proposta, como que eu vou mostrar o meu valor para você? Então, é aqui que eu mostro o meu valor, o que você vai receber, né? Então, assim como as grandes construtoras fazem quando você adquire um apartamento, né? Eu vejo todo o cuidado que elas têm com a questão técnica, né? Um dia você pode querer vender o seu imóvel, reformar. Então, é importante você ter, né? Onde guardar, onde procurar, por mais que hoje tenham as nuvens, os drives e tudo mais, mas eu acredito ainda no papel, né? Porque ele vai estar ali como seu álbum de casamento. Então, aqui eu sempre deixo uma frase para os nossos clientes, né? Um presente seu futuro lar, feito com alma, assinado pela All Arquitetura. Olha. Aí aqui tem um difusor com o nome da casa. Todas as casas do escritório recebem um nome, todas. Que legal. Todas têm a ver com a sua história de vida, né? Com a essência que eu quero passar. E aqui também eu tenho um caderno. Esse daqui foi um projeto um pouco menor que a gente fez, mas ele já serve só para eu demonstrar, né, como é entregue. Então, aqui eu tenho todas as pranchas numeradas, escaladas, com cotas. E aí esse cliente, ele consegue, então, deixar esse documento guardado para o futuro, para ele próprio, porque para os fornecedores, a gente normalmente dispara de uma forma online, né? Então, por quê? Porque isso na obra se perde. Entendi. Então, a gente sempre deixa na mão dos fornecedores também, e quando há necessidade, a gente tira cópias. Então, aqui vem toda a parte técnica, aqui eu já faço uso do material que vai ser utilizado de fato. Hoje, a tecnologia nos permite trazer as cores reais, por exemplo. Aqui eu estou fazendo uma merchan para Souvenir, mas aqui, olha, tinta frescor da natureza, Souvenir. Entendi. Já vem bem específico. Vem todos os detalhes, né? Vem os quadros, os adornos, o mobiliário. A gente tem pranchas, inclusive, do mobiliário, né? Porque por mais que a gente auxilie o cliente na fase de aquisição, mas a gente também sempre deixa aqui um norte para ele, né? Deixa tudo mapeado. Excelente. Uma das perguntas que eu quero te fazer é que existem vários profissionais da sua área nas cidades. Como que a Poliana se destacou no meio desse mercado grande?
Querida, eu acredito que, assim, depois de muitos anos, né, eu descobri que eu sou flexível, eu sou muito parceira. Eu tenho um case, inclusive, que eu não esqueço, eu recebi um depoimento lindo de uma cliente. Eu acompanhei, eu fiz o projeto dela de arquitetura, design, paisagismo e acompanhamento de obra. Uhum. E eu lembro de um momento que eu estava grávida, com barrigão, quase ganhando neném. E ela falou, Poli, eu quero tanto comprar essa poltrona tal, mas eu descobri uma fábrica lá em Guarulhos. Você não vai comigo? Foi. Me pôs no carro dela, a gente foi em Guarulhos, a gente até ficou chocada, né? Porque Guarulhos é Guarulhos. Mas eu fui lá e eu fui comprar a poltrona do sonho dela. Então eu visto a camisa, sabe? Uhum. Eu me entrego realmente, eu vou até o fim realmente. Então isso faz parte da minha essência. E eu acredito que quando a gente tem uma vontade genuína, Uhum. né, de ajudar o próximo, independente se eu sou remunerada ou não, porque é uma consequência de um bom trabalho, né? Então eu Uhum. acredito que a gente recebe de volta, né? Deus Excelente. devolve, Deus honra a sua luta, e é isso. Não é vender um projeto. Não, Não é só um caderno, não é só, né, uma caixa não. bonita. Você está trabalhando realmente com o sonho da pessoa. Sim, E acho que assim, muito também aqui para o nosso público, a gente fala com quem quer te procurar como profissional, inclusive depois eu quero que você deixe os seus canais aqui para contato, agradeço. mas a gente fala também com os profissionais que querem te usar como referência. Então hoje a gente olha a arquitetura, a força que tem, a estrutura de gestão que tem. Então você comentou aqui com a gente que você tem toda uma divisão de equipe Sim. para que justamente cada profissional possa dar o seu melhor nesse sentido. Falando um pouquinho desse bastidor Poliana e All Arquitetura. Conta a sua trajetória até aqui. Gente, a minha trajetória, ela foi até muito engraçada, né? Porque eu me formei e éramos em 5 amigas. Eu tive um professor na faculdade, que era um professor que já faleceu, mas ele foi meu mestre, assim. Ele tinha fama de ser muito rude, porque se ele não gostasse do seu projeto, ele amassava e jogava no lixo. Uhum. Ele era assim, porque ele esperava o melhor de nós, né? E aí, um ano antes de formar, esse professor me convidou para fazer parte do time dele. Ele Legal. ganhou uma licitação na General Motors, né, na época, para fazer todo o retrofit da área de lazer. E Uhum. aí eu fiz parte da equipe dele. Então aprendi demais, né, a fazer projeto ali, a trabalhar em time, trabalhar em equipe. Assim que finalizou esse projeto, eu falei, bom, e agora o que eu vou fazer? Foi aí que eu descobri o poder da parceria. Entrei em contato com um engenheiro que eu conhecia e eu falei: e aí, o que você acha da gente montar um escritório? Vamos começar? Ele falou: vamos, topo. E já era um senhor de idade, né? A gente resolveu fundir então arquitetura com engenharia. Foi aí que eu dei os primeiros passos. Uhum. E esse senhor, além de engenheiro, ele era corretor de imóveis. Então, gente, ele trazia os clientes para o escritório. Eu trabalhei assim, eu brinco que foram 30 anos em 3. O que eu Caramba. trabalhei em 3 anos, e ele me dava muita autonomia. Então Uhum. eu que ia para o canteiro de obras, né? Lidar com os pedreiros, porque ele já era um senhor, já estava tranquilo, né? Então eu estava ali no meu momento de arregaçar as mangas. Aprendi demais, demais, assim. E olha, por incrível que pareça, eu sou mulher. Uhum. Tive já algumas questões por eu ser mulher, né? Nossa, quem que ela pensa que tá falando, né? Não sabe nada, né? Tem muito mestre de obra maravilhoso no mercado, aprendi demais. Mas tem também os vaidosos, né? Que sabem de tudo. Então você tem que ter, assim, humildade, Uhum. né? Eu sempre fui muito humilde. Eu sempre mostrei para eles a importância de você trabalhar numa equipe. Porque se a gente faz um bom trabalho para aquele cliente, eles nos indicam. E mais que isso, ele pode trabalhar comigo no futuro. Uhum. Então eu sempre vendi muito isso da parceria. Eu acho que esse é o segredo do sucesso. Não adianta a gente medir força, né? Porque o pedreiro normalmente ganha, sabia? Por quê? Porque ele faz o olho do cliente às vezes brilhar quando Uhum. fala, não, eu consigo otimizar custo para você, né? Então eu acho que eu aposto muito na questão do time e na questão das parcerias. Então o que me ajudou muito a alavancar minha carreira foi fazer uma parceria, né? Com um engenheiro, que também era um corretor de imóveis. Inclusive, eu vou lançar um e-book que fala 12 passos para você estourar a bolha.
Olha que que são legal. para pessoas formadas que não estão felizes na profissão ou para recém-formados. Uhum. Então ali eu dou 12 dicas assim de ouro para como você conseguir chegar lá. Polly, então esse e-book que você elaborou com esses seus anos de experiência, né? Nada melhor do que o caso a caso para nos tornarmos melhor. Ele é voltado para o pessoal da área tanto de arquitetura quanto de construção? Isso, ele realmente é baseado na minha história de vida, né, nos meus casos de sucesso e os de insucesso também, porque é aí que a gente aprende, gente. Uhum, E eu sempre fui muito competitiva e sempre tive uma vontade de crescer, né, de conquistar, de provar que eu sou capaz. uhum. Então, é no insucesso que você aprende, né? Então, eu tenho vários cases e realmente eu trago a trajetória do escritório, mas de uma forma prática. Então, você vai pôr em prática Uhum, os 12 passos, que entendi. é na questão de te auxiliar a alavancar a sua carreira se você não está satisfeita, né? Ou se você está iniciando na profissão e já está enfrentando alguns desafios, então ali eu dou um passo a passo que vai te ajudar. Exatamente o bastidor da arquitetura. Isso, exato, Exato. exato. Que legal. Então, o que me trouxe tudo isso, além da minha experiência prática, Uhum. é o curso que a gente faz, né? Sempre tá buscando conhecimento. E além do e-book, eu também vou lançar a mentoria. Que legal. Então você vai instruir também profissionais dessa área. Sim, Que legal. sim, vou Conta pra dividir gente. minha história. Nossa, e já tem uma estruturação? A gente pode ter um spoiler? Sim, É, estamos caminhando. que legal. Fala de gestão, Isso. Gente, eu falo sobre tudo. Eu falo desde a importância de você construir uma persona, Uhum, né? Sempre trazendo verdade, porque o que conecta com a pessoa, com o cliente é a verdade. Então, realmente trazer os seus pontos fortes, né? Mapear, entender quem é você, quem você quer atender. A arquitetura é muito ampla, engenharia, né? Então, entender o seu nicho, escolher uma fatia desse mercado, né? Fazer um bom marketing. A gente tem que construir uma marca sólida. A base é tudo. Depois que você fomentou tudo isso, aí sim. Aí a gente vai pensar na parte técnica, na parte prática, né? Nos cursos. Eu dou também muitas dicas de parcerias valiosas. Porque hoje em dia o segredo tá na parceria, gente. Eu uhum. acredito muito na parceria. Eu brinco, se você não é herdeiro, a gente Tem que buscar tem que ter parceria. estratégia. É. E o nosso negócio é muito sobre pessoas, conexões, né? Eu trago alguns exemplos na prática de como fazer isso. Que legal. Querendo ou não, chegamos até aqui através de uma conexão pelo Metamorfose. Como Sim. é que o grupo te ajuda profissionalmente? Então, profissionalmente, eles cuidam de toda a estrutura do escritório, a comunicação é muito importante, Uhum. né? Então, você realmente chegar no seu cliente ideal, no público ideal, tem toda uma estratégia por detrás, né? Não adianta você fazer só um bom projeto, você tem que saber vender esse Também. projeto. É Excelente. Networking hoje é primordial? primordial. Você não imagina quando eu ganhei o último cliente, onde foi? Conta. Não foi Queremos saber. exatamente o network, mas virou. Foi num salão de cabeleireiro. Olha que legal. Ali tinham as mulheres, né? Uhum. E a maioria com aquela vida agitada, aquela correria, cada uma com seus desafios ali. Gente, não era um network, virou. Tinha advogada, tinha psicóloga. E aí a gente começou a conversar e a gente percebeu, nossa, como a vida é muito parecida, né? Em alguns aspectos e como a gente pode se ajudar a crescer. Porque todo arquiteto precisa de um advogado, né? Para fazer o seu contrato, gente. Eu contratei um advogado para fazer o meu, né? É muito importante porque a gente não domina todas as áreas. Comunicação, sem marketing hoje, né? Sem uma boa estrutura para vender o seu produto, fica bem difícil. Né? Corretores de imóveis, né? Então, assim, da mesma forma que eles podem nos trazer cliente, a gente também pode indicar. Já fiz muito negócios, né? Já ajudei muitos empresários na cidade hoje, porque a gente constrói a casa dele e aí depois ele percebe que ele também pode investir na área da construção. Então, a gente também, né? Então, eu acredito muito no poder da parceria. Polly, conta pra gente uma história de bastidor que você queira destacar. Gente, vou então começar pela mais recente. Eu tive o privilégio de participar agora, né, da construção de um resort lá em Paraty. Ele chama S Design Paraty Hotel.
E foi bem complexo, porque eu peguei já uma obra em andamento, né? Com todo o time montado, estruturação, já existia um profissional lá, um arquiteto que havia concebido a planta inicial, né? E daí aí que entra a humildade, a parceria, né? Em jogar no mesmo time. Então você chega, né? Com todas as suas habilidades de 20 anos. Chama para uma reunião, mostra que você tá ali para somar. E aí eu ganhei então a confiança desse arquiteto e eu pude então ir entrando, né? Porque eu fui para trabalhar com design de interiores e paisagismo. E por fim, a gente formou uma ótima parceria. Mas ali foi muito complexo a questão da expectativa financeira. Porque o público que o cliente queria atingir, né, era um público de alto padrão, então eu tive que ter muitas ideias diferentes, trazer muitos materiais, muitas opções para que isso fosse possível ser realizado. Então, é a questão de ir para o plano A, B e C, mas sempre fiel ao projeto. E foi super possível, fluiu. Eu pintei, inclusive, alguns quadros para esse hotel, né? Que legal. 30 quadros. E como é em Paraty, coloquei no meu carro e levei esses quadros. Mas foi uma experiência incrível, assim, porque daí eu pude ir realmente do começo ao fim, né? Então eu participei da concepção e eu entreguei a arte, que é o que vai comunicar com os hóspedes, é o que vai trazer identidade. Uhum. E a decoração também. É um cliente que tem pouco tempo, né? E a obra com um prazo muito curto, já tinha inclusive hóspede para entrar nessa pousada. Tinha data de hóspedes e a obra rolando. Comprei a decoração toda numa loja, coloquei no meu carro, levei. Montei cristaleira, então assim, eu sou muito mão na massa. Né? Me dá aqui esse pano que eu vou tirar pó, já coloca as coisas no lugar, né? Esse é um case que, assim, foi muito... Foi um privilégio realmente ter feito parte, né? E ver aquela família construindo esses sonhos. Eles são donos de 5 pousadas hoje na cidade e é a primeira vez em 30 anos que eles estão renovando. Que legal. Então, ver esse crescimento deles foi muito gratificante, poder colaborar com tudo isso, inclusive o logo também. Eu participei de cada concepção, foi tudo pensado com muito carinho. Excelente. É bonito ver o seu brilho em falar do seu trabalho e o seu profissionalismo realmente. Então, quem vê a Poliana hoje, quem vê o escritório bem estruturado hoje e tá tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho do bastidor de tudo que você vivenciou para chegar até aqui, entende porque de tamanha competência e tamanhos resultados também, não é à toa, né? Então, uma pessoa que se dedica, uma pessoa que está sempre procurando o autoconhecimento, né, a melhoria, a profissionalização, não tem como ter um resultado diferente. E é uma honra ter você aqui. Queria já, infelizmente, acho que a gente podia passar a tarde conversando, mas já partir para o final e deixar para o pessoal de casa como que eles podem te procurar, quais canais, quais telefones, o endereço do escritório, o que você quiser compartilhar aqui. Gente, agradeço o espaço, é bom demais falar sobre tudo isso. Hoje eu tenho um Instagram, né, que é all.poliana com Y, Melo com 2 L's. Tem também o site que tá no forno, tá saindo, que tá passando por uma reestruturação. E tem também o meu WhatsApp que eu posso disponibilizar, porque eu sou a comunicação número 1, né? A primeira comunicação com o cliente sou eu, não é o chat GPT, não é a inteligência, sou eu mesma que respondo sempre a primeira visita. É DDD 12 99786 5809. Excelente. Poli, muito obrigada. Uma honra ter você aqui, falar um pouquinho do seu trabalho, da sua atenção com os clientes, dos bastidores de como você estruturou tudo isso, inclusive como a inteligência artificial tem te ajudado nesse trabalho. Foi realmente uma honra. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gratidão, querida. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do nosso patrocinador oficial, a Tech10, soluções em TI, tecnologia e inovação para o seu negócio. Esse foi mais um episódio aqui no Backstage. Um beijo e até a próxima!